tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas você está me vendo, mas o importante é que você está me vendo. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre a depressão. Estamos entrando no mês de setembro. Para quem não conhece, é conhecido como Setembro Amarelo, né? Prevenção ali ao suicídio, a depressão, a ansiedade. E Setembro Amarelo não deveria ser só um cuidado de um mês somente, mas de toda uma vida. A depressão ela não aparece somente em um mês, né? A depressão ela se faz presente na nossa vida no decorrer dos nossos dias, né? Quem já passou por ela sabe, quem conhece alguém que já passou por ela sabe. Não é uma coisa muito fácil, né, de conviver, nem para quem está perto e nem para quem passa por ela. E Setembro Amarelo tá aí para nos lembrar de cuidar tanto da gente quanto do próximo. E nós, como cristãos, muitas das vezes não entendemos, né, a depressão, os cuidados com ela sempre teve muito tabu, né? Se eu tiver fé eu não preciso de tratamento. Ou você só tá passando por isso porque você não tem fé. Eu cheguei a escutar isso. Você só tá passando por isso porque você não tem fé. Você não acredita em Deus. Ou você só tá passando por isso porque é um castigo que Deus tá colocando sobre você. O que muitos cristãos não sabem é que a Bíblia cita sobre isso. A depressão não é uma doença dos dias de hoje, ela sempre existiu. E apesar da Bíblia não citar a palavra em si, né, a palavra depressão, a Bíblia é um livro que pode muito nos auxiliar nesses momentos, né? Eu pesquisei algumas coisas aqui para vocês e tem alguns versículos também, né, que podem estar auxiliando a gente e pode citar muitas das vezes o que a gente passa no nosso dia a dia. Por exemplo, em Salmos 18:4 diz: tristezas de morte me cercam e torrentes de impiedade me assombraram. Quem tem depressão sabe que um dos pensamentos que vem na nossa vida é acabar logo com isso. Eu quero tirar essa tristeza da minha mente, né? E a gente sabe também que pensamentos nos assombram o tempo inteiro com soluções que não são as corretas, né? Eu mesma passei por isso. Eu mesma tive esses pensamentos de vou acabar logo com isso e resolver o meu problema, né? Quando não é a saída certa para isso, né? E em Salmo 119:28 também diz, né? Cita um pouco: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Quem passa por depressão sabe que é um sentimento tão ruim. É um sentimento que parece que nos corrói por dentro, que vai nos consumindo. A gente não sabe como falar o que a gente está sentindo, a gente não sabe como expressar o que a gente está sentindo. E muitas das vezes, quem está por fora interpreta aquilo como algo supérfluo. Tipo, tá querendo chamar a atenção, ou se não sabe falar o que está sentindo é porque não está sentindo nada, né? E muitas das vezes, o que eu aprendi hoje é que quando a gente começa a sentir isso, o melhor caminho é pedir graça para Deus. É falar: Deus, olha, o Senhor, eu não sei como explicar, eu não sei como jogar para fora, falar o que eu tô sentindo, mas o Senhor sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Então me dá graça, me auxilia a passar por isso. Outro versículo também é Jeremias 8:18, que diz: se pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Né? Então, a gente, quando passa por tudo isso, a gente quer, muitas das vezes, somente um consolo.
Somente alguém que chega pra gente e fala, olha, eu te entendo. E eu tô aqui pro que der e vier, pro que você precisar, eu tô aqui. Mas muitas das vezes a gente não vai encontrar, né? A gente não vai. Eu tava vendo da internet esses dias uma imagem e ela falou tanto comigo, né? Às vezes a gente numa convivência de muitos amigos, a gente é internado por uma infecção, às vezes, uma infecção urinária, vamos usar assim. E a gente recebe tanto apoio, né? Não, você vai sair dessa, olha, não, isso aí vai logo, logo, logo passa. A gente recebe aquele apoio, pode ser qualquer outra doença. Quando a gente fala, olha, eu tô com depressão, eu tô sendo internado por isso, eu passei por isso, e às vezes, muitas das vezes some, né? A amizade some, o carinho some, porque a depressão ela é um problema que ela não é compreendido, porque ela não demonstra, ela não dá sinais, ela não dá sintomas físicos, né? Ela dá sintomas internos, que é insuportável. Quem passa sabe, é insuportável. E eu, como já passei por isso, não desejo para ninguém, né? Eu desejo ajudar, que é diferente. Mas eu não desejo esse sentimento de impotência, esse sentimento de inutilidade que eu senti, eu não desejo para ninguém, né? E hoje eu aprendi a ter um auxílio bíblico, um auxílio na palavra de Deus muito grande. Que por mais que a gente pense, olha, fulano não me entende, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meus irmãos não me entendem, eu tento explicar, mas eles não compreendem. Eu sei que na palavra de Deus, na minha oração, o meu momento a sós com Deus dentro do meu quarto, eu tenho certeza que Ele me entende. E é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Por mais que a gente pareça compreender que nenhum à nossa volta compreende a nossa dor, eu tenho certeza que Deus, o Altíssimo, Ele sempre vai compreender o que a gente está passando. E esse é o mais importante. Provérbios também vai citar, né? Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. A alegria, ela desperta uma luz na gente. Dá para perceber quando uma pessoa está feliz, né? Dá para perceber, ela irradia felicidade, ela contagia você do lado. Você chega perto dela, parece que a alegria dela passa para você, né? E a tristeza, ela é do mesmo jeito. A tristeza, ela também contagia, ou muitas das vezes, quando a gente está em depressão, o que a gente mais costuma fazer a gente eu costumo falar que eu colocava uma máscara, né? Eu me fantasiava de uma pessoa feliz e ia pra rua. E aí quando eu voltava para casa, eu tirava aquela fantasia e ficava eu e a tristeza. E ela me corroía por dentro, né? Para os outros, eu passava uma imagem completamente diferente. E dentro de casa, eu me corroía de tristeza. Tanto é que quando teve a minha internação, quando eu realmente sucumbi ali na minha depressão, que eu precisei ser internada, foi um choque para muita gente, né? Porque a imagem que eu passava era de alguém feliz, de alguém contente, brincalhona, sorridente, quando na verdade eu dentro de casa era completamente diferente. Então, muitas das vezes a gente tem que prestar bastante atenção à nossa volta. Ah, será que aquele sorriso ali daquela pessoa é verdadeiro? Será que aquela pessoa realmente ela tá bem? Será que aquela pessoa, no íntimo dela, ela tá feliz? Então a gente poder ouvir, a gente poder escutar melhor quem tá à nossa volta, escutar melhor às vezes o nosso filho, aprender a ouvir melhor a nossa esposa, o nosso marido, vai às vezes nos ajudar muito e vai evitar às vezes de alguma recaída nos pegar de surpresa, né? E um outro versículo, ele está em Salmos 31:9, que diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos.
a minha alma e o meu ventre. Tem muita gente hoje, muita gente também no meio cristão, que está consumido de angústia. Ele está dentro da igreja, ele está no grupo de louvor, ele está no grupo, às vezes, de mídia, sorrindo, brincando, mas só Deus sabe o quanto essa pessoa ela está consumida de tristeza, quanto essa pessoa ela está angustiada. Ela sorri, ela brinca, ela tá dentro da igreja louvando, cantando, pregando, falando da palavra de Deus, só que quando ela sai, ela chega em casa, ela se derruba em lágrimas, ela deita a cabeça no travesseiro, ela chora, ela fala: Deus, ninguém percebe. Deus, ninguém tá me vendo. Porque hoje você tá mal. Se você estiver ruim dentro de uma igreja, é porque você não tem fé. Se você estiver ruim dentro de uma igreja, é porque você não está sabendo ser crente. É porque você não está querendo conviver com Deus da maneira certa. Eu passei por isso. Eu tive essa experiência de muitas das vezes não estar bem dentro da igreja e é porque não quer estar aqui dentro. Tá aqui dentro forçado, não tem fé, não leva Deus a sério. Quando não era isso. Eu simplesmente não tinha forças. Eu simplesmente não conseguia ficar ali dentro porque o meu interior estava estraçalhado, estava destroçado. E eu não tinha forças para reconstruir sozinha. E às vezes pedir o auxílio de alguém, muitas das vezes na minha mente, era procurar briga em termos de termos religiosos. O padrão religioso hoje, ele tem muito preconceito. Ele tem tabus, ele tem muita coisa que quando você vai pedir ajuda, você só escuta: isso é falta de fé. Vai orar que passa, né? Ou é porque você não está sabendo ser crente direito. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado dentro da igreja para auxiliar um jovem, para auxiliar uma adolescente, para auxiliar uma irmã do círculo de oração. Às vezes aquele jovem que chora todo culto, gente, às vezes não é porque ele sente a presença de Deus todo culto. Se for isso, amém. Mas senta com ele, fala: fulano, tá acontecendo alguma coisa? Um jovem chorar todo culto, seguido por qualquer coisa, às vezes a palavra não tá nem sendo aquela palavra de incentivo, mas ele já tá se debulhando. Aquilo não é normal. Hoje estamos perdendo jovens para o mundo por conta de falta de auxílio dentro de igreja. Tudo tá passando a ser normal. Tudo está sendo normal dentro da igreja. Eu vou deixar de falar da palavra de Deus para segurar um jovem com festinha. Porque se eu não fizer uma festa, se eu não fizer um oba-oba dentro da igreja, eu não vou segurar meu jovem, eu não vou segurar meu irmão dentro da igreja. Quando na verdade não é isso. O jovem hoje ele é fortalecido pela palavra de Deus. Ele é fortalecido através dele ouvir a palavra verdadeira. Hoje a gente vai na igreja, a gente ouve sempre as mesmas pregações. Você vai conseguir, você vai prosperar, você vai... Hoje a prosperidade no mundo evangélico tá lá no alto. Dá para contar nos dedos as pregações que você vai na igreja, que fala da volta de Jesus, que fala sobre pecado, que fala sobre correção de Deus. Hoje você não escuta mais sobre isso. Entendeu? Mas se eu falar sobre isso, eu vou perder meus membros. Mas você está falando da palavra de Deus. O que segura membro, o que vai levar membro para o céu, não é prosperidade. O que vai levar membro para o céu é um membro que se converte verdadeiramente na palavra de Deus e deixa de fazer o que ele fazia antes. Hoje o membro, ele não quer simplesmente prosperidade.
O que adianta ser próspero dentro da casa de Deus, sendo que quando Jesus voltar, eu não subi? Eu não subi. Na Bíblia não fala que para mim subir eu tenho que ser próspero. Na Bíblia fala que para mim subir eu tenho que me arrepender e me converter verdadeiramente. Na Bíblia, pelo contrário, na Bíblia fala que aqui no mundo eu vou ter aflições, mas eu tenho e devo ter bom ânimo naquele que eu estou esperando para vir me buscar. E é isso que eu tenho que ter. Então vamos passar a ter um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de discernimento, para não perder jovens para o mundo, para não ver jovens desistindo de viver, para não ver jovens hoje, filhos de crentes, desejando morrer. Eu recebo mensagens de jovens de igrejas falando: Geis, você venceu, como é que eu faço? Porque eu tô prestes a tirar minha vida. E muitas das vezes com pais cristãos dentro de casa, e esse jovem não tem a oportunidade de desabafar, de chegar no pai e falar: pai, eu tô passando por isso, por isso, por isso, por isso, porque o pai não entende. Porque o modo como o pai interpreta a Bíblia é completamente equivocado. Os filhos não estão tendo liberdade de procurar pai e mãe para falar o que está sentindo. Então vamos, o nosso conhecimento, o nosso religioso começa dentro de casa. É a família em primeiro lugar. Deus falou: preze por sua família. Se um cristão que está dentro da igreja não está prezando por sua família, que cristão é você? Que está vendo o seu filho se perder no mundo e não está fazendo nada? Que cristão é você que está vendo a sua esposa sucumbir na depressão e não está fazendo nada? Ah, mas eu estou dentro da igreja. Isso para Deus não é nada. Na Bíblia está escrito: preze por sua família. O culto começa no lar, começa na residência, começa com o filho. E é assim que a gente vai evitar de ver filhos de crentes sucumbirem na depressão, na ansiedade, ter pensamentos de às vezes tirar a vida. É com a palavra de Deus. Comece a reunir sua família, comece a abraçar sua família e falar: Deus, essa daqui é a minha família e eu não vou permitir que o diabo toque nela. Vamos começar a fazer isso, a orar pelos nossos. Amém? Esse foi um papo que eu queria ter com vocês. Vamos auxiliar quem está ao nosso lado, ao nosso redor. E tamo aí. Daqui uns dias vem mais vídeos, vou tentar postar mais e a gente vai aos poucos nos conhecendo, dividindo experiência e assim por diante. Que Deus os abençoe, os guarde e os livre.